Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. Na programação multiplataforma da Guardiã da Notícia, para você que nos assiste em aguardiandanoticia.com.br e que depois pode também nos rever, né, Fabi? É importante nos rever, porque só aqui nas nossas sabatinas você acompanha o que os candidatos, tanto a deputado estadual quanto a deputado federal, quais são as propostas para que você possa fazer a sua melhor escolha. Aquele candidato que representa você e também a sua região. E no nosso Replay News você nos ouve pelas ondas do rádio na internet. Isso mesmo, e também no 82.3. Exato. E o nosso segundo sabatinado também é filho da cidade de Mauá. Ele é deputado estadual, vai buscar o seu segundo mandato, é do Partido dos Trabalhadores, é o deputado do prefeito Marcelo Oliveira, é o deputado do PT da cidade de Mauá. Seja muito bem-vindo, Rômulo Fernandes. Primeiro, obrigado pelo convite, Fabi, Gabi. É uma honra estar aqui, o trabalho que vocês fazem é muito bacana e esse espaço é muito bonito. Queria parabenizar em público aqui esse espaço que vocês estão fazendo aqui. É um espaço da democracia, é importante ressaltar isso, o trabalho que vocês têm feito. Parabéns. A gente vai do PT ao PL, ao MDB, ao PP, todos têm a oportunidade de passar por aqui. No bastidor o Rômulo estava perguntando e eu faço questão de falar aqui ao vivo como é que a gente escolhe, né, os sabatinados. São muitos candidatos, são 1.300 no estado de São Paulo, mas a gente escolhe os principais e começa por mandatários, ex-prefeitos, vereadores com mandato e candidatos com a possibilidade de serem eleitos, que aí a gente pede essa relação para o partido. Então é dessa maneira que a gente organiza. Então tem cidades, por exemplo, o ABC tem 143 candidatos. É muito candidato, não dá para sabatinar os 143. Mas a gente passa de 2 a 3 dias em cada município. Bacana, fiquei feliz com o que eu vi aqui. Parabéns pelo trabalho. A gente já começa te perguntando, candidato, quanto o senhor encaminhou de emendas para a cidade de Mauá e para a região do Grande ABC durante esse seu mandato? São duas. Aqui para Mauá foram mais ou menos 23 milhões, 23 a 26 milhões. No ABC foram 33 milhões. Mas eu acho que eu vou falar especificamente aqui na cidade de Mauá, onde eu resido. Não é só a parceria com relação às emendas. É lógico que o recurso é fundamental para a transformação das pessoas aqui de Mauá. Por exemplo, quando você manda um recurso para Mauá por mais de 23 milhões, você tem a possibilidade desse dinheiro ir para o caixa e você pega o Marcelo Oliveira, que é o nosso prefeito aqui, você pega a reforma das 4 UPAs, a construção da policlínica, mas eu estou muito feliz aqui porque é a cidade onde eu resido, né? A cidade onde eu moro, né? A cidade que me acolheu a família. Eu fui vereador por 2 mandatos aqui na cidade de Mauá, fui secretário de várias faces, participei da história dessa cidade e talvez as pessoas não saibam, mas a minha mãe foi a primeira vereadora aqui da cidade de Mauá. Então eu conto essa história com muito orgulho e no mínimo que a gente tem que fazer é ter gratidão por essa cidade e fazer o que a gente pode fazer de melhor, que a política é um bom instrumento para mudar a vida das pessoas. O Fabi, ele tá contando a história, né, falando da família, mas o irmão é vice-prefeito da cidade, a irmã é diretora na Câmara Municipal, então a família toda realmente tá aqui na raiz da cidade de Mauá. Tem uma história engraçada, né, porque você pega, eu tenho gente no judiciário, que meu irmão era juiz, você tinha alguém no legislativo, que a minha irmã trabalhava lá, e no executivo agora você tem o meu irmão também, né? Então estamos distribuídos nos poderes. Estão distribuídos em Mauá e até o seu slogan é o deputado de Mauá, certo? É verdade. Mas eu falo, essa cidade aqui é uma cidade nova, né, Gabi? É uma cidade nova, tem... comparado com as outras cidades, que tem mais de 400 anos, essa cidade tem muito a crescer. E a gente tem tentado ajudar de alguma forma, que é obrigação nossa, né? O recurso é um recurso público, as emendas parlamentares não é um recurso meu, é um recurso dos impostos, que a gente tem que tentar distribuir da melhor forma possível. Agora, você tocou num ponto importante, né? Tem ajudado a cidade a crescer, é uma cidade nova, mas é uma cidade, como toda cidade nova que está se desenvolvendo, também tem muitos problemas, né? E problemas que são muito específicos, que vão direto à dor da população, que é na questão da educação, da saúde. Qual é o olhar do deputado
para esses problemas? Eu queria deixar claro, por exemplo, eu sou deputado do PT, a gente tem uma divergência muito grande com o governador do estado. Nós achamos que o governador do estado ele está fazendo um desgoverno aqui na cidade. E no estado de São Paulo, você pega o ano passado, ele tirou do orçamento público que a gente aprovou na Assembleia Legislativa 12 bilhões do orçamento, né? Hoje saiu uma manchete no jornal que o estado de São Paulo, infelizmente, bate o recorde de roubo de celular. Já bateu o recorde de feminicídio. O que a gente tem tentado fazer na Assembleia Legislativa, fazer essa denúncia e fazer propostas para que isso melhore a vida das pessoas. A gente não admite que vamos pegar um exemplo aqui da diferença do governo federal e o governo do estado. Apesar do Lula ter só simplesmente o diploma do Senai, foi o governo que mais investiu em institutos federais, e aqui vocês cobriram, inclusive aqui há um mês atrás, a gente colocou o Instituto Federal na cidade de Mauá. O governo Lula foi o que mais abriu universidade. Então são essas diferenças. O governador do estado, que é a nossa grande diferença, ele quer privatizar as coisas. Quanto menos estado, melhor é. Essa é a nossa diferença. Vamos falar sobre o que aconteceu na Sabesp aqui. E vocês reportaram aqui em Mauá, recentemente faleceu uma senhora por conta de uma quarteirização que a Sabesp fez. Né? Nós, na Assembleia Legislativa, da bancada do PT, votou contra a privatização da Sabesp. O governador, quando ele chegou, ele falou que ia baixar o preço da água, não abaixou. Que ia melhorar a qualidade da água, não melhorou. Que não ia faltar mais água e está faltando água. Então são essas as diferenças de políticas públicas de entendimento que nós temos. É por isso que a gente está na oposição. Lógico que a gente tem um candidato que é o Fernando Haddad, que foi o melhor ministro da educação que já teve. Colocou a economia no lugar correto, e nós temos duas candidatas ao Senado que a sua história, tanto da Marina quanto da Simone, já qualifica elas para poder estar no cargo. Eu sempre falo que em 30 segundos a gente vai estar definindo 4 anos das nossas vidas. É fundamental as pessoas, e esse programa é fundamental para isso, a gente consegue discernir e conhecer os candidatos. Nesses 30 segundos que nós estamos votando, são 4 anos das nossas vidas que estão em jogo. Então é fundamental as pessoas conversarem. Eu sempre falo que o celular é uma coisa importante, a comunicação é importante, mas a gente precisa voltar a conversar com as pessoas e explicar as diferenças de projeto. É fundamental, e vocês fazem um trabalho fenomenal nesse sentido. Agora, candidato, o senhor é oposição ao governo Tarcísio, mas durante esses 3 anos e meio que ele está à frente, né, do governo, ele mesmo, né, chegou a enviar recursos para a cidade de Mauá. Eu mesma encontrei o prefeito Marcelo lá no Palácio dos Bandeirantes. Independente das correntes, né, de ser da esquerda ou do campo da direita, como é que foi essa relação de oposição ao governo Tarcísio? O Marcelo, quando a gente fala de oposição ao governo Tarcísio, é no sentido de princípio. É lógico que o governador Tarcísio, eu vou dar um exemplo bem claro. No caso do Nardini, tinha um acordo que ele mandaria 3 milhões todos os meses para cá, porque o Nardini ele tem um tripé aqui: governo municipal, governo do estado, governo federal. Existia um acordo para ele mandar recurso 3 milhões por mês. Isso não aconteceu, ele está mandando 1,5 milhão e está atrasado. Quando a gente fala de oposição, ele tem mandado, mas não no volume que a gente necessita e o que a gente precisa. A gente apresentou um projeto na Assembleia Legislativa, eu queria aproveitar o gancho aqui, de um hospital de alta complexidade aqui no município, porque não tem sentido nenhum a gente ter a micro-região Ribeirão, Mauá e Rio Grande da Serra com 650 mil habitantes e a gente não ter um hospital de alta complexidade nos moldes que é o Mário Covas e Serraria. Né? A gente coloca o debate na mesa, lógico que é uma luta que todos nós vamos fazer, nós já conversamos com o Haddad, a gente tem falado isso com o governador, para poder construir esse hospital de alta complexidade. E lógico que eu defendo que seja em Mauá, mas não pode ser em Ribeirão, pode ser em Rio Grande. O que precisa é ter um hospital nesse porte. Não dá pra gente admitir uma pessoa que mora aqui na cidade ir lá para Diadema ou para Santo André, ou às vezes o CROSS mandar para a Zona Sul, para a Zona Norte. Então esse é um debate que nós estamos colocando na mesa
partiu, inclusive, do consórcio do Marcelo e a gente apresentou esse projeto de lei. Então, quando a gente fala que é oposição, não é uma oposição fratricida, de forma alguma. É uma oposição de ideias, de conceito. Lógico, o governador do estado, a gente tem que fazer pressão, e é natural isso, faz parte do jogo da democracia. Mas o senhor acredita que esse momento que a nossa democracia passa, né, numa polarização onde muitas vezes se discute muito mais as ideologias do que as propostas e se olha mesmo para a população, nesse embate muitas vezes a população é prejudicada na hora de defender realmente cada um o seu interesse? Ô Fabi, olha, é triste fazer esse relato aqui, mas é um negócio engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Mas nem detergente é mais neutro nesse país aqui, né? Detergente não pode ser neutro, ele tem que ter uma posição política, né? Isso é muito ruim, porque quando você tem, eu falo isso com muita tranquilidade, eu tenho saudade do PSDB. Sim. E vou explicar por quê. Quando você tinha um debate com Mário Covas, com Fernando Henrique Cardoso, era no campo das ideias, era no campo das propostas. Hoje nós estamos vivendo um momento que as coisas estão tão acirradas que você não consegue conversar às vezes com as pessoas. É lógico que eu insisto nisso, né? Eu sou um cara da paz, eu sou muito tranquilo com relação a isso, e a gente tem que ser tranquilo com relação a isso. A gente não pode entrar nessa polarização. É muito perigosa, E eu vou dar um exemplo absurdo, mas é que aconteceu. Uma pessoa entrar no aniversário do cidadão lá no Rio Grande do Sul e matar uma outra pessoa. Então isso é muito ruim, né? Muito ruim para todos nós. O que eu tento fazer é explicar para as pessoas que a divergência não há problema nenhum. Tem um ditado chinês que diz que a flor que nasce na diversidade é sempre a mais bonita. Só que nós tem que respeitar. Então a gente precisa, sabe, colocar um pouco a bola no chão e conversar nos campos das ideias. Eu faço isso com muita tranquilidade. Mas é um perigo, é um problema que nós estamos vivendo. Eu quero voltar na questão da saúde. O senhor é a favor, então, da construção de um novo hospital para a microrregião. Mas tem uma discussão também que ela vai e volta em relação à estadualização do Hospital Nardini. Você é favorável ou contra a estadualização? Contra, totalmente contra. Por quê? Totalmente. Vou explicar o porquê. Eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro eu queria falar um pouco do SUS para chegar onde você quer. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, se um sujeito quebra a perna, ele só vai poder ser atendido se ele tiver um cartão de crédito. Diferente do Brasil, que ele vai ter o cartão do SUS, ele é atendido em qualquer canto do Brasil. Quando eu falo de botar um hospital novo aqui, é o contrário. Eu quero deixar o Nardini do jeito que está. Porque se uma pessoa quebra a perna aqui em Mauá, ela tem um Nardini para colocar. Ela tem um Nardini para ir lá. Né? Diferente do Mário Covas, que se a pessoa quebra a perna, ela vai lá. Não que ela não vai ser atendida, mas ali é para alta complexidade. O que eu estou falando é a gente ter um novo hospital de alta complexidade e fortalecimento do Nardini. É fundamental as pessoas terem clareza que há uma diferença. Eu não quero estadualizar. Vai ter recurso para os dois? Eu acho que sim, eu acho que tem. Gabi, o orçamento do estado de São Paulo, o ano passado, chegou a 400 bilhões. 400 bilhões. A pergunta que eu faço é o seguinte: é muito recurso, é muito dinheiro, mas para quem? Para quem que é esse recurso? Gabi, tem uma coisa, eu vou fazer um relato aqui. Negócio. Eu fui em São Vicente outro dia, numa comunidade que chama México 70. Eu comecei. Palafita? Palafita. Olha, e tá aqui do nosso lado, Gabi, tá do nosso lado. Eu comecei uma reunião lá meio-dia, Gabi, terminei 1h30. Quando eu terminei a reunião, as casas começaram a estar... Porque a maré sobe, a água entra dentro da casa das pessoas. É uma coisa terrível isso, né? Então por isso que eu falo, 400 bilhões vai para onde? A gente na Assembleia Legislativa, a gente tem um papel de exatamente fiscalizar essas coisas. E votar o orçamento, né? Votar o orçamento! Olha, o governador do estado, no orçamento passado, vocês acompanharam isso, cortou 400 milhões para a reforma das delegacias. As DDMs, as delegacias das mulheres, de 645 municípios, nós temos 24 que são DDM. E dessas 24, 24 horas. E eles cortaram o orçamento. Então, por isso que eu falo, é dinheiro para quem, cara pálida? Né? E então, fazer essa distinção.
Quero fortalecer o Hospital Nardini com recurso do governo federal, do governo do estado, e a construção de um novo hospital de alta complexidade aqui nessa região. Fabi? Agora, pensando realmente aí, além da área da saúde, vamos voltar porque no que realmente transforma um país também, que é a educação. E a gente sabe que o índice de desenvolvimento da educação aqui de Mauá fica muito abaixo da média estadual. Onde está o problema? Eu acabei de dizer que o governador do estado, ele cortou 12 bilhões do orçamento do governo do estado. 12, não foi foi 12 Mas bilhões. por falta de arrecadação, por remanejamento? Não, porque olha que coisa interessante para quem está nos assistindo aqui. O estado de São Paulo é o único estado da federação que utilizava 30% do orçamento para a educação. Diferente dos outros estados, que são 25%, tá certo? Foi uma conquista do povo paulista. O governador Tarcísio mudou essa lei com o seguinte discurso: esses 5% vai para a saúde. Eu duvido, e nós estamos fiscalizando isso, não foi para a saúde. Então, por isso que a gente fala assim, a educação, você pega no estado de São Paulo, a sua pergunta foi exatamente essa, né? Colocar polícia dentro das escolas, me desculpe, isso não ajuda. A plataformização que eles falam das plataformas está sendo um passo para a privatização da educação aqui no estado de São Paulo. São essas coisas que a gente é contra. E a gente vai estar brigando, sempre no bom sentido, dentro das regras do jogo da democracia, para que isso não aconteça, né? Eu acho que a educação, ela sempre foi e vai ser sempre, né, a mola propulsora de qualquer desenvolvimento de qualquer cidadão, né? Por isso que uma das coisas que eu mais admiro no governo federal foi exatamente isso. Um sujeito que só teve o curso de Senai, né? Foi o sujeito que mais fez Instituto Federal e mais fez universidades públicas aqui, né? E Mauá foi contemplado com essa grande conquista do Instituto Federal, muito bacana. Minha última pergunta antes da gente encerrar, são 20 minutos de sabatina. O governador, candidato ao governo, Fernando Haddad, esteve aqui na cidade de Mauá no início da semana, na semana passada, perdão, eu já perdi até a conta dos dias. A gente perde noção do tempo. Teve por aqui, falou sobre a reindustrialização da região do Grande ABC e eu questionei, né, como é que seria feito. Ele disse que transformaria o banco da Desenvolve SP voltado para a reindustrialização. Mas, numa era da tecnologia, onde se fala de IA, onde as grandes empresas, né, estão todas se transformando, como é que você, deputado, avalia essa proposta? E você está de acordo com esse projeto do Fernando Haddad relacionado ao Banco Desenvolve, levando em consideração que Mauá fez grandes empréstimos também já no banco para poder realizar obras aqui no município? Eu acho que o modelo que o Fernando Haddad falou no dia que veio aqui, eu prestei muita atenção e a gente fez uma visita junto com ele numa empresa que eu não me recordo. O prefeito me contou. No Sertãozinho. Foi muito bacana. É um projeto muito simples, viu, Gabi? É de uma simplicidade que às vezes a gente fica, né? Quer fazer o Desenvolve São Paulo um propulsor, uma máquina, no bom sentido aqui, para poder incentivar a produção de empresas como a que a gente visitou. Então ele não quer tirar das prefeituras o que já estava sendo feito. Porque isso não ficou claro pra gente. De forma alguma. É fazer do Desenvolve São Paulo um fomento, né, com regras, é lógico que vai ser discutido, para poder capitalizar essas empresas para elas se desenvolverem, para poder produzir mais. Porque produção gera emprego e aí vai. Até para as empresas não saírem da região, né? Porque é fundamental. O ABC, que sempre foi berço de grandes empresas, foi perdendo também, né? E Mauá tem uma coisa interessante, eu conversei com o Marcelo, o Haddad também conversou com o Marcelo. Aqui, por exemplo, se uma empresa quiser um galpão aqui muito grande em Mauá, né, a gente não tem, porque as empresas estão chegando, né? E tem uma coisa que o prefeito Marcelo fez muito bem, foi dar credibilidade aqui para o município. O município passou por uma situação muito terrível aqui há um tempo atrás, com o prefeito preso, com o prefeito solto, mas o grande problema que deu aqui com essa, as pessoas não acreditavam na cidade de Mauá. Lógico que o Marcelo fez um resgate da credibilidade e as empresas começaram a vir. A gente está abrindo um novo mercado aqui perto da prefeitura, muito grande, muito bacana, porque tem, assim, o pessoal acredita no município. Por isso eu estou muito feliz com relação à proposta do Haddad, que eu acho que ajuda bastante.
Rômulo, quero agradecer a sua participação. Agora é o momento de você convencer a população que você é o melhor candidato para representá-la. Eu queria primeiro agradecer vocês duas pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo. E eu peço que todo mundo, independente das bandeiras partidárias, olhem as propostas dos candidatos. Eu estou me apresentando enquanto candidato a deputado estadual para a reeleição, para a gente ter uma cidade, um ABC melhor, um ABC muito mais justo. Por isso, conto com o teu apoio e com o teu voto. O número? 13789. 13789. Muito obrigada, Rômulo. Obrigada, candidato e deputado estadual Rômulo Fernandes. Rômulo, né, do Partido dos Trabalhadores, dos bastidores, a Bárbara, que estava aqui acompanhando, aqui com a gente também. Rômulo, mais uma vez, lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br, para quem deseja rever e dar uma oportunidade também, né? Você vai ser o mais votado de Mauá? Não, eu quero ser eleito. Essa é simples assim, eu quero ser eleito. Bom, depois retornamos com as sabatinas dos eleitos. Dos né? eleitos, Muito bem, a gente faz então a análise depois da sabatina com os eleitos. A gente vai continuar aqui no Calçadão de Mauá, a gente tem mais sabatinas por hoje, então fique com a gente, porque aqui é jornalismo regional com alcance global. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Something new, a path I'm meant to find.
sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.